É piada bíblica. Abra sua Bíblia no livro de Atos, agora no capítulo 13. Estamos iniciando um novo mês e a nossa temática diz respeito a Jesus, o servo sofredor, aquele que serve, que nos acolhe, que sofre conosco. Esse mês nós temos o tal chamado Setembro Amarelo. Tem uma história dos anos 90, de um rapaz, um adolescente com situação de depressão profunda, que acaba atentando contra a sua própria vida. Como ele gostava muito do amarelo, os seus amigos, os seus mais próximos ali, colocaram uma fitinha para se lembrar dele, e acabou essa história gerando uma marca. O Setembro Amarelo tem a ver com prevenção ao suicídio. Nós estamos falando de uma geração muito ansiosa, de uma geração com muitos medos, muitas fobias, com muitas questões, e a gente quer trazer à memória que Jesus é aquele que conhece todas as nossas dores. Você crê nisso? Querido, a gente precisa resgatar isso da nossa memória espiritual. Jesus é aquele que sofre todas as coisas, é aquele que entende todas as coisas. É diferente de um profissional qualquer, né, das pessoas que atuam no sofrimento humano, o enfermeiro, o médico, o psicólogo, o pastor, as pessoas, os conselheiros. Jesus é muito superior a tudo isso, porque a palavra de Deus diz que Ele escolheu passar por essas coisas a propósito. Ele sofre todas as coisas, não em teoria. Diferente, de novo, dos enfermeiros, dos médicos, dos pastores, professores, terapeutas, psicólogos, gente que estuda, que lê, mas talvez não passou pelo que você passa. E a pessoa fala em tese, porque ela leu tais e tais itens. Jesus não fala de tese. Ele escolheu, tal como nós, passar por cada uma das dores. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece o nosso sofrimento, Ele é capaz, e é o único capaz de ver, de compreender e de nos acolher nas nossas lágrimas mais secretas. Quando você chora diante ali do teu travesseiro, que papai e mamãe não vê, que marido e mulher não vê, quando você chora no chuveiro, o nosso Senhor Jesus não apenas vê, como Ele te acolhe, porque Ele sabe da tua dor. É importante a gente lembrar, inclusive historicamente, porque está registrado, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus sofreu a rejeição de ser um filho, entre aspas, rejeitado. Um filho bastardo, um filho que não se tem a certeza de quem é seu pai. Porque José não era pai de Jesus. E José, em dado momento, intenta até abandonar Maria. Até por um bom motivo, mas ele intenta abandonar. E durante a vida de Jesus isso é lembrado, isso é falado a respeito da paternidade. O diabo intenta contra a vida de Jesus. Tu és mesmo o Filho de Deus? Jesus sentiu a rejeição que muitos meninos e meninas sentem dentro das suas casas. Jesus passou pelo que a gente chama hoje de bullying. Naquela época não tinha esse nome. Mas o bullying de pertencer a uma família pobre, de periferia, pode vir alguma coisa boa, lá de Itaquera, Guaraná, Cidade Tiradentes, Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, pode vir alguma coisa de Nazaré? Foi isso que foi perguntado a ele. Jesus passa por uma certa perseguição pública dos seus próprios irmãos. A turma da casa rejeita ele, diz assim, se você é tudo isso que você fala, vai lá em Jerusalém, põe a melancia no pescoço, vai lá aparecer. Os seus irmãos duvidaram dele, os seus irmãos, de alguma forma, o perseguiram. Jesus foi traído e abandonado pelos seus amigos, no momento mais difícil da vida dele. Quem nunca, né? Passou por uma situação dessa e se sentiu abandonado, traído por aqueles que você mais esperava. E o que dizer dos medos? O que dizer da angústia? O que dizer da ansiedade? Sabendo do seu destino, da sua morte, Jesus chama os seus amigos e diz, a minha alma está profundamente angustiosa, até o ponto de eu morrer. Essa visão de Jesus próximo, do Jesus humano, do Jesus que sente, que
chora conosco, ela precisa estar na sua mente, ela precisa estar no seu coração quando você vai em oração a Deus. Você vai em oração a Deus e você precisa lembrar que Deus é grandioso, sim ou não? Que Deus é poderoso, sim ou não? Que nada é difícil e que nada é impossível para Deus, amém? Mas que Ele sabe no detalhe, Ele sente a sua dor. É o Jesus que de fato e de direito te põe no colo e te acalenta. O autor de aos Hebreus declara que Ele se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus triunfou. E eu queria trazer uma mensagem, na abertura desse mês de setembro, pensando nisso. E estava fugindo do livro de Atos. A gente vem caminhando com Atos desde janeiro. E eu falei, eu não vou forçar o texto. Não vou procurar no texto uma coisa que ele não diz, né? Mas na semana, estudando, lendo e ouvindo outras pregações, durante a semana eu também ouço algumas pregações, vindo para esse capítulo 13, me chamou a atenção que apesar de não aparecer o Jesus humano, Jesus sempre esteve presente na vida da turma de Atos. E eu queria te lembrar disso também, que apesar de quando a gente ler o texto, diferente das narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus está lado a lado, a mulher do fluxo de sangue, ela consegue alcançar Jesus, ela é tocada por Jesus, Jesus vai até o leproso, se permite ser tocado e toca nele, Jesus ouve o clamor do cego e vai até ele, e a gente tem todas essas cenas do Cristo presente. E às vezes lendo o texto de Atos e olhando para a nossa vida no tempo presente, a gente tem a falsa sensação, um olhar aparentemente rápido, de que Jesus não está ao nosso lado. Mas sim, Ele continua cumprindo a sua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação do século. Essa igreja de Atos é a nossa igreja. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, Jesus já tinha ido aos céus, mas o Espírito Santo de Deus era presente naquela igreja. A gente não vê Jesus, mas Ele está ao nosso lado. A gente não vê Jesus, mas a promessa dEle continua sendo cumprida a cada manhã. A graça, a bondade, a misericórdia dEle se renova, e Ele continua presente. Nós precisamos, no meio da nossa luta, no meio da nossa dor, da angústia, do medo, da rejeição, do bullying, do sofrimento, a gente precisa ver Jesus, porque Ele está lá, Ele nunca nos deixou. Querido, eu como pastor, eu sei de muitas histórias, muitas histórias, e a gente chora, e às vezes a gente sai daqui, até em casa, pega trânsito. Esses dias eu passei raiva aqui, com um evento que teve essa semana, fiquei uns 40 minutos parado ali no trânsito. Só que durante esse tempo a gente vai maturando as notícias que a gente recebe aqui na igreja. E não são boas, são coisas pesadas, são coisas doloridas. E às vezes esse tempo de trânsito que ora me irrita, ora acaba me tratando, me curando. Porque Deus está presente em cada uma das situações. E de novo, eu conheço muitas histórias das famílias aqui da igreja. E para muita gente está muito difícil. Para muita gente está muito dolorido. A situação com o marido, a situação com a esposa, a situação com o filho e com a filha, para alguns filhos adolescentes, para outros filhos adultos, que estão dando dor, que estão trazendo angústia para o pai e para a mãe, filhos e filhas já casados, para alguns são os netos, alguns estão passando situações financeiras complicadas, alguns estão com um diagnóstico dúbio e vão ter que retornar. Olha, tem tanta situação acontecendo, e eu queria que você lembrasse que Jesus nunca te deixou sozinho, que Ele sempre esteve com você. Não aparece a partir de Atos 2 o nome de Jesus, mas o Espírito Santo de Deus sempre esteve com os 11, já sem Judas, e com os 12, já com Paulo. Eu quero te lembrar que a gente passou aqui pelos capítulos de Atos, e que no momento de maior medo, Deus estava com Estevão, no momento, dando a ele coragem, dando a ele ousadia, dando a ele as palavras de poder para enfrentar os seus opositores. No momento de frio, de solitude,
de abandono, de medo, de incerteza, de Pedro na prisão. Acabou de receber a notícia que Tiago, amigo dele, tinha sido morto pela espada. Pedro preso, não sabe o que vai acontecer. Deus enviou um anjo e estava presente com Pedro. No momento do aperto material, da fome, da incerteza do dia da manhã das viúvas, Deus levantou os diáconos para cuidar daquelas viúvas. No momento de dúvida e de perseguição de Paulo, Deus esteve com ele, trazendo revelações, tanto a ele quanto a Barnabé. Querido, Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve com você. E você precisa crer nisso. Nesse mês de Setembro Amarelo, eu quero fazer essa lembrança que o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele pede a Deus que livre ele da sua dor, que livre ele da sua angústia, que livre ele do seu espinho na carne. E Deus fala para ele: Paulo, eu sei que está doendo, eu sei que está complicado, mas se eu estiver ao teu lado, a minha graça te basta. E Paulo olhou assim: olha, até rola eu ficar com esse espinho, até é possível, desde que eu tenha certeza que o Senhor está comigo. Querido, tenha certeza que o Senhor está com você. Tenha certeza que o Cristo é presente. Lembremos que, apesar de não estarmos vendo Jesus, ainda que andássemos ou andemos pelo vale da sombra da morte, não temos o que temer, porque Ele está conosco. Você crê nisso? Jesus estava presente na igreja de Atos. E a gente vai ver duas características muito importantes em Atos 13, do versículo 1 ao 4. Livro de Atos, capítulo 13, de 1 a 4, diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas. Me ajudem, irmãos. Havia na igreja de Antioquia. Aí vai dizer o nome deles: Barnabé, Simeão, o chamado Níger, é o africano que vem da Nigéria, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, foi criado dentro do palácio, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam o quê? Enquanto eles estavam murmurando, reclamando, o que eles estavam fazendo? Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram a vários lugares e fizeram várias coisas. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela certeza da fé que nós temos, que o Senhor é Emanuel, que o Senhor é Deus presente, é Deus conosco, que jamais o Senhor nos deixou, que jamais o Senhor nos abandonou. Assim como a gente passeou nas quartas-feiras aqui pelo livro de Esther, e apesar de não ter o nome Iavé, e nenhuma das suas referências, o Deus da provisão Jireh, o Deus da cura Rafa, o Deus da paz Shalom, apesar de não aparecer o teu nome, a gente vê o Senhor nas entrelinhas da vida de Esther. Ó Deus, faz a tua igreja do tempo presente também lembrar, que muitas vezes não tem um outdoor, não tem uma placa com o teu nome, no meio do hospital, no meio do trânsito, no meio do assalto, no meio da violência, no meio da angústia, no meio da discussão familiar, não tem um outdoor escrito Jesus, mas o Senhor está ali conosco, o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou. Nos traz essa verdade, fortalece, porque são muitos, ó Deus, os que lutam na tua casa, e as lutas de alguns são mais difíceis do que outras, e nós pedimos a ti, ó Deus, que para esses a tua presença ainda seja mais intensa, que a tua presença seja mais viva, que a tua presença, ó Deus, seja mais tangível, porque sim, sabemos e cremos que o Senhor está conosco, mas ó Deus, precisamos ouvir a tua voz, ó Deus, que o sussurro do teu Espírito Santo traga paz, traga consolo, renove o ânimo e a força dos teus servos que estão lutando, cada um pela sua luta. Assim nós oramos, fazemos isso gratos em nome de Jesus. Amém? O que tinha na igreja de Antioquia? O que tinha na igreja de Antioquia? Coloca aí para a gente, Daniel, o slide. O que tinha já fechou a Bíblia, irmão? O que tinha na igreja de Antioquia?
Profetas e mestres. Quando a gente pensa em mestre, o que vem à sua cabeça? Professores, né? Tem outro tipo de mestres dentro da igreja que às vezes a gente não se atenta. O livro de Atos que nós estamos seguindo, pode passar mais uma, ele vai dizer no capítulo 11, no versículo 19, os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e... A gente vê, essa cena é tão bonita. Eu já comentei várias vezes com os irmãos, e eu incentivo você, quando você lê a Bíblia, faça imagens. Tenta ir até essa localidade. Tenta imaginar uma igreja do primeiro século, naquelas casas que eram construídas com parte de rocha, com palhas, com outros produtos, diferente da estrutura de concreto que a gente tem. Pensa numa igreja sem som, sem luz, sem caixa. Pensa nos irmãos ali congregando. E essa cena é muito bonita. O texto diz que eles estavam unidos. Olha que desafio para tantas igrejas. A gente prega o tema do ano e a gente tem patinado com esse tema. Não temos conseguido alcançar a unidade que nós temos orado e pregado. Essa também é uma verdade que precisa ser dita. É uma cena bonita. Uma igreja unida de mente, de coração. Uma igreja que jejua junto. A gente aqui faz um sacrifício para trazer o irmão no domingo, que já é um dia que ele vem para a igreja, entre aspas, de rotina, para fazer um jejum bem de batista, bem sem vergonha mesmo, que é um jejum de 2 horas, contando os 30 minutos que você saiu de casa, porque a gente fica aqui orando 1h30 e depois termina com café. Pensa num jejum mais sem vergonha que tem, é o que a gente faz, irmão. Vamos ser sinceros? É um ato pedagógico para a gente, de alguma forma, instruir a mim e a você, para que a gente pratique isso em casa. Mas essa igreja estava jejuando, está no gerúndio. Eles estão num propósito. Uma igreja de mesma mente, mesmo coração, mesmo intento. Uma igreja que está se preparando para enviar gente, mestres, homens e mulheres preparados para a obra missionária. Dá para a gente dizer que essa igreja tinha unidade, sim ou não? O pouco que o texto diz não sugere isso. Que a igreja tinha um fervor, que a igreja tinha uma espiritualidade, a igreja está concentrada no jejum, na oração, sim ou não? O pouco do texto não sugere. Havia unidade de fé, havia unidade de amor, mas havia unidade no sofrimento, irmão. E talvez poucas vezes a gente lê esse texto e não se atente que a igreja de Antioquia, ela é formada pela galera que saiu, fugida de Jerusalém. Gente que deixou seus bens, gente que deixou suas casas, gente que teve um ou outro parente preso. Esse mesmo Saulo que aparece no capítulo 13 foi um dos que perseguiu a galera, lá no capítulo, final do 7, no capítulo 8. É uma igreja que tem mestre, sim. Havia um clima de medo, havia um clima de angústia, de dor, de perseguição. A gente lê o texto meio romântico. Nossa, essa turma orava, essa turma jejuava, havia sinais, havia maravilha, sim ou não? Tudo isso é verdade, mas havia choro, havia dor, havia sofrimento. O texto não se preocupou em relatar isso, até porque não precisa declarar a dor e o sofrimento, porque faz parte da nossa caminhada humana caída. Desde do Éden, nós temos vivido debaixo de angústia, de dor e de sofrimento. Ser cristão nessa época não era ser salvo, não era ter um conduto de salvaguarda do mundo. Olha, Saulo, Pedro, Tiago, os demais irmãos, são homens cheios do Espírito Santo. Cadê a esposa de Pedro? É interessante porque lá nos evangelhos, Jesus curou a sogra de Pedro. Algumas pessoas de más línguas vão dizer que justamente porque Jesus curou a sogra de Pedro, é que Pedro teria traído Jesus 3 vezes. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Brincadeiras à parte. Se Pedro tinha uma sogra, o que é óbvio? Pedro era o quê? Casado. Cadê a mulher de Pedro? Pedro foi preso. Pedro viaja. Pedro escreve cartas e nunca mais é falado sobre isso. Será que a esposa de Pedro abandonou ele porque ele se tornou crente? Porque já aconteceu com algumas pessoas aqui da igreja.
A gente tem gente que não está vindo na igreja, e eu estou falando de caso real. Gente que não está vindo na igreja, porque tem problemas com pai, com mãe, com cônjuge, porque não permite que a pessoa professe a sua fé em Cristo Jesus. Tem mulheres que sofrem com seus maridos, que é a grande maioria dos casos, mas tem o inverso também. Alguns poucos homens que sofrem também por causa das suas mulheres, que não acompanham. Mas a gente lê que Pedro orou e ressuscitou Dorcas. Não é lindo? E é verdade, havia poder na vida de Pedro, mas havia muita dor, havia sofrimento, havia doenças, havia desemprego, havia angústia, que bateu na porta da vida dessa sociedade e bate na nossa também. E nós passamos por isso. Havia um clima de medo, de angústia, de dor, de intolerância, de perseguição, de violência. E Jesus vai dizer assim: Pai, eu não oro, eu não os tiro do mundo, mas eu oro para que eles estejam unidos no mundo, assim como eu estou no Senhor, que nós estejamos neles, que eles sejam unidos também na dor, na angústia e no sofrimento. Porque Jesus não abandonou a sua igreja. A verdade é que a doença, a angústia, a dor, o problema familiar doméstico bate na porta de todo mundo. Em algumas famílias tem invadido de maneira terrível. Estamos num mundo caído, num mundo de trevas. E Jesus não nos tirou desse mundo. Mas Ele continua ao nosso lado, para que nós suportemos toda a luta, crendo na presença dEle. Querido, a igreja que crescia em curas, a igreja de Atos, que crescia em milagres, sinais miraculosos, em evangelismo, em missões, em Jope, Cesareia, Lida, nós temos a conversão da família de Cornélio, nós temos a cura de Enéas, nós temos a ressurreição de Dorcas. Era uma igreja formada por gente perseguida, por gente sem casa, por gente sem família, por gente com medo, com gente com angústia, com gente passando fome, com gente parecida comigo, com gente parecida com você. E vamos ser sinceros, numa situação bem pior do que a nossa. Crentes que estão passando por perseguição, torturas, prisões, dores. Ler a narrativa espiritual das curas, dos milagres da igreja de Antioquia, a gente pode passar desapercebido no que estava acontecendo na vida de Paulo, de Barnabé, de Silas, de Lucas, na vida de Pedro, de Tiago e de tantos outros irmãos. Às vezes você tem um olhar equivocado, que a vida do outro está melhor do que a sua, e não está, irmão. A igreja de Cristo está sendo perseguida e esmagada, se não fisicamente no Brasil, mas espiritualmente, porque o diabo sabe que o tempo dele é curto. Querido, tem muita coisa acontecendo, tem muita família passando. As famílias dos pastores, dos ministros, as famílias dos músicos, dos conselheiros, as famílias dos professores. Às vezes você, adolescente, está vindo da sua casa com questões, papai e a mamãe não estão no evangelho, questões de divórcio, questões de brigas, e aí você vem aqui na igreja, a gente tem 8 casais ali de conselheiros, uma galera legal, gente boa, uma turma que inspira para algumas coisas, e você acha que a vida deles é boa, e você não sabe que também esses conselheiros estão passando por questões em casa, também problemas de casamento, também problemas financeiros, também problema com vizinho, também problema com carro que quebra, com seguro que não paga. É o inferno atuando na vida da igreja. E nós precisamos, lembrar, e 2, crer que Cristo Jesus está conosco. Em tudo, disse Paulo, 2 Coríntios 4, de 8 a 10, lembra, querido, que o que estava acontecendo com Estevão, com Pedro, com Tiago, com Paulo, com Barnabé, com Priscila, com Láquila, com Lídia, com tantos... A Lídia antes de conhecer o Rômulo, que depois que conheceu o Rômulo, a vida mudou. Né, Lídia? A vida mudou. Mas a Lídia, antes de conhecer o Rômulo, estava sendo enganada. No livro de Atos, é outra personagem. Queridos, a vida não estava fácil para nenhum deles. Mas todos eles perseveravam, unânimes, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não
desanimados, somos perseguidos, porém não, podemos até ser derrubados, mas não, jamais, irmão, jamais. Vem a angústia, vem o desânimo, vem o abandono. Não vem o abandono, porque o Senhor Jesus está conosco todos os dias. Eles estavam debaixo de grande e terrível perseguição, mas se mantiveram firmes e constantes. Havia na igreja de Antioquia o que mesmo? Havia o que na igreja de Antioquia? Mestre é uma pessoa experimentada, mestre é uma pessoa diplomada, mestre é uma pessoa aprovada. Sabe no que eles eram diplomados e aprovados? Justamente na dor, justamente no sofrimento, justamente na angústia. Mestres de aguentar e suportar o medo. Como foi o caso de Saulo impondo medo na igreja, investigando, com cartas de autorização, olhando, vigiando os passos dos crentes. Qualquer vacilo que desse, eram presos, arrastados, açoitados, e alguns mortos, como foi o caso do Estevão. Já se sentiu assim, vigiado? Já se sentiu, até de certa forma, com medo de falar? Mas se eu falar isso na escola, as pessoas sabem que eu sou crente, o que elas vão dizer, o que elas vão interpretar? Lá no meu trabalho, se eu fizer isso, aquilo, e você começa a ficar angustiado, você começa a ficar acovardado, pelo que os outros estão te olhando. Isso aconteceu com essa igreja, eles tinham medo. Solidão. De novo, Pedro, preso por Herodes, o seu amigo sócio de antes de Jesus, Pedro, Tiago e João, e André, os dois irmãos, os 4 sócios, eram amigos talvez de adolescência, talvez de infância. 2 são presos juntos e você acaba de receber a notícia, e com ar de sarcasmo, com ar de conquista dos soldados, dizendo: olha, acabamos de passar Tiago ao meio, tem um Tiago à direita e outro à esquerda, você quer conversar com parte dele? E de você a gente vai decidir amanhã o que a gente vai fazer. Já sentiu medo, dúvida do dia de amanhã? Quando você chegar na escola, quando você chegar no trabalho, você que foi demitido, você que perdeu o seu trabalho, e você está com dúvida no dia de amanhã, a questão das contas, você não está com dúvida de ser morto, a gente ainda não está vivendo isso no Brasil, mas sim, nós temos dúvidas, nós temos medos, nós temos angústias. Já se sentiu assim? Com medo, com dúvida, sem ter ideia do próximo passo? O texto diz que a igreja havia mestre, sim, era gente aprovado na dor, querido, no sofrimento. Era gente que aprendeu a ser mestre da dor, porque encontrou na oração, no jejum e na adoração a presença de Cristo Jesus. Gente que aprendeu a sofrer juntos. Quem são os mestres das dores, do sofrimento aqui na nossa igreja? Havia mestres e profetas lá em Antioquia. Nós temos mestres aqui no 15 também. A gente tem gente que sofre, irmãos. E eu vou dizer de novo, nós temos mulheres que sofrem porque o marido está longe, porque o marido está afastado, porque o marido está dentro da igreja, mas está envolvido com pornografia, com adultério. Assim como nós temos maridos que sofrem porque as suas mulheres estão longe, porque as suas mulheres estão esfriadas na fé. Mas você está aqui, no jejum, na oração, na adoração. Nós temos filhos que sofrem porque o pai e a mãe se divorciaram, é uma brigaiada constante dentro de casa, murmuração, desentendimento, violência doméstica, violência moral, violência sexual. Mas você adolescente, você jovem está aqui, está no Tamo Junto, está no Amor em Movimento, está nos encontros. Glória a Deus pela sua vida. Tem pai e tem mãe que sofre por causa do filho, que está no álcool, está no narguile, está nas baladas, está na vida promíscua, está com problema no casamento, está com problema nas finanças. O pai e a mãe não sabem o que fazer, mas está aqui, orando, clamando, jejuando, está no dia da B15, está no hospital, está na capelania, está fazendo a obra do Senhor. Queridos, gente com família doente,
diagnósticos terríveis, desemprego. Nada disso deteve a Igreja de Cristo no passado. Nada disso vai deter eu e você no presente. Haviam mestres, gente aprovada na dor. Ondamar, me ajuda aqui, vem cantar um cântico ao Senhor. Hino do cantor cristão 454. Quer pegar aqui no meu celular? Já deixei pronto. Então pega no seu aí. Rapaz, olha o Moisés, hein? Senti firmeza, hein, Moisés? Glória a Deus. Hino de número 454. Tem luta na igreja, irmão? Tem dor e sofrimento? Mas o diabo pode tirar o cavalinho da chuva, porque nós não vamos parar. E nós vamos continuar avançando em nome de Jesus. Ontem, quando nós chegamos aqui, você perdeu, você que não veio. Você perdeu um culto de festa de missões. E nós estávamos aqui sem luz. Um bom 40% do culto, 50% do culto sem energia na igreja. E a gente entendeu que também foi uma afronta espiritual. Nós fomos orar e fomos, logicamente, correr atrás de como realizar o culto com pouca iluminação. Mas a grande verdade, eu falei com o irmão ali atrás, nem lembro com quem que foi, a pessoa, pastor, isso é espiritual, a gente precisa orar. Eu falei, irmão, o diabo é tonto se está achando que vai parar a gente com falta de energia. Ele está perdendo o tempo dele, porque nós vamos fazer um culto mais alegre, mais festivo, nem que seja a luz de vela, com luzinha de celular, mas nós vamos dar glória a Deus de um jeito ou de outro. Temos por lutas passado. Conforme você for se identificando, vai se colocando de pé e vai cantando com o Ondamar aí. Não precisa, mas eu vou te dar um. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará. Creia, querido, declara isso na sua vida. Livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido, Creia, uma vitória cabal. Maranata, vem, Senhor Jesus. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido. Jamais te deixou sozinho, irmão, jamais. Tudo nos tem garantido, graça e favor sem parto, todo bem-estar quer nos dar. Enche o peito e diga: sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará. Acampa, Senhor, o teu anjo ao redor do teu povo, Senhor. Livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus.
Glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor. Glória a Deus. Se assente. Obrigado, Onda. Obrigado, Moisés. Glória a Deus. A igreja de Cristo tem crescido, irmão, no meio da luta, no meio da tribulação, no meio da perseguição. Não desanimaremos. Vamos nos tornar mestres. Vamos crescer. Vamos amadurecer. Não permita que qualquer vento de doutrina, qualquer doença, qualquer angústia, qualquer dificuldade que bata a sua porta, tire o seu olhar. A igreja de Antioquia tinha mestres, na igreja do 15 também. E nós cremos, mestres que no meio da dor e do sofrimento proclamam vida e vida em abundância. Porque tinha uma segunda coisa, além de mestres, o que tinha na igreja? Profetas. Passa mais um aí. Havia profetas. Atos capítulo 7, está aqui na tela, já 54 a 56. Ao ouvirem isto, os adversários, os inimigos, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no meio da angústia, no meio da dor, no meio do medo, no meio da perseguição, às portas da morte. Estevão viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo. Querido, isso é bênção, querido, isso é bênção. Nós precisamos crer. A igreja de Antioquia era formada por gente comum, a gente acabou de falar. Gente que estava sofrendo, gente que saiu de Jerusalém perseguida, gente que perdeu a sua casa, gente que deixou a sua família pelo meio do caminho, gente que perdeu certeza. Mas tem duas coisas que precisam ser destacadas. Presta atenção no texto lá de Atos 13. O texto diz que havia profetas e mestres, e enquanto eles estavam adorando e jejuando, o que aconteceu? Já fechou a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. É nessa hora que os irmãos... vou ensinar. O pastor fala parte do texto. Vamos treinar. O pastor fala parte do texto. Aí eu paro e respiro. Aí os irmãos completam. Vamos de novo. Vamos treinar. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo falou com a igreja, irmãos. No meio da luta, no meio do luto, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do divórcio, no meio do diagnóstico ruim, no meio daquela situação terrível, Deus continua falando com a sua igreja. O sofrimento fala, a dor fala, a violência fala, a corrupção fala, mas diante do Espírito Santo, tudo isso se cala, porque a voz do Senhor é audível. Porque quando diz as coisas acontecem agindo Deus, não há quem pode impedir, irmão. Havia profetas na igreja e havia um Espírito Santo que manifestava, que ministrava, que falava, que orientava a igreja. E eu vou dizer de novo, no meio das lutas particulares, que para alguns irmãos são gigantescas. Tem algumas lutas, querido, que para aquela família, para aquele irmão, é gigantesca. O Espírito Santo está falando. E nós vamos continuar profetizando. O Espírito Santo continua falando. E eu, como pastor, como profeta desse tempo, vou continuar declarando vida, cura, salvação, libertação. Vou continuar dizendo que vale a pena insistir, que vale a pena orar, que vale a pena você buscar. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir, irmão. Porque a voz do mundo, a voz da dor, a voz do sofrimento vai dizer: não tem jeito, o diagnóstico é de morte, o teu filho já está nas drogas, o teu filho já está no crime, isso não acontece, o teu marido já saiu de casa, a tua mulher é viciada, o teu filho isso, a tua filha aqui. Essas são as vozes do mundo. Mas existe uma voz que declara: eis que faço novas todas as coisas em nome de Jesus. Havia mestres na dor, no sofrimento, mas há profecia na casa do Senhor. E diz: crê,
no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não desista de orar pelo teu parente, de convidar a igreja, de lançar uma palavra, de mandar um zap com um versículo bíblico. Não desista, porque no tempo certo a palavra vai dar fruto em nome de Jesus. Existe uma outra palavra que diz que se o Filho vos libertar, verdadeira, completamente, sereis livres. Continue orando pela libertação do vício, da pornografia, da promiscuidade, da homossexualidade, da criminalidade e de toda sorte de pecado que escraviza, porque tem poder no Espírito Santo de Deus. Profeta não é só aquele que declara o futuro, o profeta é aquele que também lembra a palavra de Deus, e nós vamos lembrar daquilo que Jesus disse: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós precisamos crer, querido. Havia mestres na dor, no sofrimento, gente que já tinha passado por tudo, mas havia profetas na igreja, que enquanto uns diziam que não tem jeito, já estava vendo a cura, já estava vendo a restauração. Tem gente que diz assim: eu tenho uma esperança, eu vejo uma luz no final do túnel. A gente não está no túnel, irmão, a gente já saiu do sepulcro. A gente está vendo a luz do lado de fora. O sepulcro está vazio. A gente não está no buraco. A gente está olhando para a volta de Cristo Jesus. Estevão está sendo apedrejado, não está vendo pedra, não está vendo murmuração em volta, não está vendo medo, não está vendo nada. Ele vê Cristo Jesus. E nós precisamos ver Cristo no meio das nossas lutas. Querido, eu creio no poder da pregação da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus continua fazendo diferença nas vidas, nos casamentos, na vida dos filhos, das filhas, dos genros, das noras. Eu creio, porque Deus tem feito grandes coisas. Essa frase o Júlio não falou ontem, mas eu já ouvi dele em outros testemunhos. Quando fala a respeito de percentual de gente que se recupera do universo das drogas. E ele usa a seguinte frase: as pessoas, os números dizem que 8, 10% das pessoas que lutam para se libertar das drogas vão sair. Eu não creio nesses números, porque no meu caso foi 100%. Era eu que estava viciado. E Deus me libertou completamente. A gente vai continuar pregando. A gente vai continuar indo nos hospitais. A gente vai continuar indo na Fundação Casa. A gente vai continuar indo na polícia. A gente vai continuar indo nas escolas. A gente vai continuar indo no Betel. A gente vai continuar indo onde Deus nos mandar, porque a gente crê que Deus é poderoso para fazer, e a gente vai continuar profetizando isso. Que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. A gente vai continuar atendendo nos gabinetes, e aqui a igreja, tudo vira gabinete, né? Então tem um bonitinho agora que a gente conseguiu montar, aí vira gabinete aqui na frente, vira gabinete na secretaria, na sala do aquário, dentro do bazar, e a gente vai se multiplicando para atender pessoas e orar, porque a gente crê no poder da palavra de Deus. A gente vai continuar crendo e anunciando que vale a pena esperar em Cristo Jesus. Ao declarar isso, a profecia, a gente declara que no meio de um mundo de guerras, como a gente está vivendo tantas, Cristo é paz. Queridos, tem pessoas que discutem: olha, eu já estou vendo a terceira guerra mundial. E talvez humanamente, como professor, sociólogo, eu também possa afirmar isso. Mas como crente em Jesus, eu não estou vendo a terceira guerra mundial. Eu estou vendo a volta do príncipe da paz. É outra coisa. O que nós estamos vendo é outra coisa. É aquele artista, aquele escultor, tipo Michelangelo, que na pedra, ele já está vendo a escultura pronta. A gente já vê a volta de Cristo. A gente já vê as coisas, a gente já vê o fim da miséria, o fim da pobreza, o fim das doenças, o fim das pandemias, o fim das lutas, dos divórcios, porque a gente vê Cristo reinando. E nós precisamos, em nome de Jesus, para terminar, para a gente ir à ceia. O texto diz que havia profetas e que o Espírito falava. E o Espírito diz assim: separa para mim Saulo e Barnabé. Separa esses dois aqui para a obra que eu tenho chamado. E eu creio que o Espírito continua falando, também na nossa geração e também na nossa igreja.
há no mínimo 2 obras que a gente pode tirar dessa noite, dessa pregação. Uma obra de medo, de angústia, de murmuração, ou uma obra de vida, de esperança, de salvação. Você tem sido chamado a quê, irmão? Você está ecoando as falas das manifestações políticas à direita ou à esquerda? Você está ecoando os números das estatísticas de pobreza, de corrupção? Ou você é daqueles que vai continuar como uma voz profética dizendo assim: Cristo vai voltar? E nós estamos aqui para anunciar. Baixe sua cabeça um instante. Aquela igreja estava unida na luta, na dor, no sofrimento. E talvez você seja tão próximo da igreja, mas ainda não tem vivido esse evangelho de maneira plena. A dor fala mais a você do que a esperança. O medo. Quanta gente com medo dentro da igreja. Mulheres que sofrem dentro de casa, inclusive humilhações físicas, e isso tem medo, não divide, não compartilha, não pede ajuda. Medo dos irmãos saberem, irmão, que história é essa? Que medo é esse que você tem de compartilhar a sua dor? Você vai ouvir uma palavra profética aqui dentro, em nome de Jesus. Quando você compartilhar a tua dor, alguém vai te dar uma palavra de salvação, de cura, dizendo: olha, eu vou estar orando até Deus te responder em nome de Jesus. Quem fala mais alto no teu coração? O dor, o medo, o desespero, a angústia, a incredulidade. A dor tem falado tanto, o teu sofrimento. A gente viu aqui o Fabiano ministrando sobre os 20 anos de oração de Isaac. E talvez você esteja nessa pegada de orar 5, 10, 15, 20, 30 anos por algum assunto ou por alguém. Isso te cansou, irmão? Você tem toda a eternidade. Você está cansado de orar por isso por quê? Ah, mas Deus não me responde. Mas na oração você está perto de Deus e não tem coisa melhor. Melhor do que a resposta é estar com Deus. O testemunho na igreja fala, o testemunho de tantos irmãos que já passaram por coisas parecidas com a tua, e Deus tem dado vitória. O Espírito continua falando. Fala de Cristo, fala de vida, fala de fé, fala de esperança, fala de vitória, e fala que Cristo vai voltar. E nós cremos nisso.